Aplique o teorema de Thevenin e determine Vs no circuito na figura. Bom, então, a primeira coisa quando a gente faz Thevenin é determinar quem é a carga. Então, como Vs é a tensão, né, nesse ramo aqui, eu vou utilizar esse resistor como carga, então ele sai do circuito. Tá? Ele sai aqui do circuito. E aí, para o Thevenin, eu, como equivalente do circuito, eu tenho uma fonte real, né? Que é o que? A tensão de Thevenin ou tensão de circuito aberto em série com um resistor, que a gente chama de resistor de Thevenin. Então, eu tenho que encontrar esse equivalente, né, de Thevenin para esse circuito sem a carga. No caso do resistor de Thevenin, como aqui eu tenho uma fonte dependente, eu vou precisar usar a lei de Ohm para calcular ele, que então vai ser VOC divididos pela corrente de curto-circuito ISC, tá? Então, vamos calcular VOC agora. VOC, vou redesenhar o circuito aqui, ó. Então, essa tensão é a tensão entre esses dois terminais, ou seja, vai ser 12 volts, né, dessa fonte, mais essa queda de tensão que a gente vai ter aqui nesse resistor de 1 kΩ, que eu vou chamar de V1. Então, a gente tem que calcular V1. Como eu tenho duas fontes de corrente, eu vou usar malha, porque aí eu não preciso de nenhuma equação, né? Eu já vou tirar quem é que vai ser o Ix, porque aqui a gente tem 2 miliamperes e aqui a gente tem 2 Ix. Então, Ix, ele vai ser igual, né? Os dois estão contra o Ix, então vai ser menos 2 miliamperes menos 2 Ix. Então, 3x igual a menos 2. Com 3x. Bom, 2x é a corrente que está passando nesse resistor, né? Então, V1 é igual a R vezes I. Então, V1 deu 4/3. Então, VOC, ele é 12 mais V1. Então, VOC vai ser 12 menos 4/3. 32/3. Agora a gente precisa calcular quem é o ISC. Então, nós já temos o VOC, agora a gente precisa do R de Thevenin para poder ter o circuito equivalente. O ISC é a corrente de curto-circuito, ou seja, então vai ser quando eu curto-circuitar esses terminais aqui. Aí eu vou calcular esse ISC, tá bom? Então, ó, vou redesenhar aqui o circuito.
Tá? Então, quando eu curto-circuito, tem outro circuito, né? Eu tenho que analisar ele. Eu vou analisar, parece que por nó vai ser melhor. Vamos ver, ó. Nó 0, nó 1 e nó 2. Aqui tá o ISC. Tá? Então, deixa eu redesenhar ele aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui, por exemplo, no nó 2, né? No nó 2 aqui, ó, eu já consigo encontrar quem é x, né? Porque ix mais 2.000 mais 2 ix igual a 0. Ok. Eu também tenho como saber qual é a corrente aqui, porque eu só tenho 12 volts em paralelo com esse ramo aqui de 1K, então aqui também vai ter 12 volts. Então essa corrente, vou chamar ela de I1, essa corrente I1 aqui, ela vai ser V divididos por R. Então, I1 é 12 miliamperes. Tá? Então, esse ISC, ele vai ser... Ele chega aqui nesse nó, ele meio que se divide para cá, né? 2ix mais 1K. Porque essa corrente aqui eu não tenho, essa corrente da fonte. Eu não tenho como ter, porque é uma fonte de tensão. Então, ISC é igual a 2ix mais esse 1. Então, ISC é igual Então, ó, o R de Thevenin, ele é VOC sobre ISC. Então, ou seja, ele é 1 kΩ, tá? Então, agora redesenhando aqui, eu tenho 32 terços, 1 kΩ, e eu vou voltar com a carga, que também era de 1 kΩ. E aí eu tenho que saber quem é esse VS. Bom, VS vai ser a tensão na fonte divididos por 2, né? Porque nesse divisor de tensão os dois resistores têm o mesmo valor. Então, VS é igual
16 terços.